E aí pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai dar continuidade para o exercício da aula passada, que nós estávamos desenhando o diagrama de esforço normal, esforço cortante e momento fletor dessa nossa viga biapoiada. No vídeo passado eu fiz o cálculo das reações de apoio e calculei que a reação do meu apoio A é 38,3, a reação do meu apoio B é 21,6 e agora a gente vai começar a desenhar os cortes e fazer o nosso diagrama. Eu gostaria de pedir para que você que está chegando agora se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo para poder ajudar na divulgação dos nossos vídeos e também ative o sininho, porque eu sempre estou postando um conteúdo bem legal. Aqui na descrição dos vídeos vocês vão encontrar as redes sociais do canal. Então, se por acaso você tiver alguma dúvida, sugestões de exercício, pode deixar lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, ou talvez até próprio comentário desse vídeo, que eu sempre estou respondendo todo mundo com dúvidas e tudo mais, para poder resolver aqui no canal também. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá para o nosso exercício. Como a gente já havia calculado, encontramos a reação do meu apoio A e também a reação do meu apoio B. O próximo passo é a gente identificar os cortes da minha viga. Eu posso ver aqui, né, pessoal, que eu vou ter 5 cortes nessa minha viga. A ideia dos cortes é que a gente consiga analisar o que aconteça antes de uma carga, depois de uma carga e durante a nossa carga, em cada trecho da viga, tá certo? Então, vamos lá. No meu primeiro trecho aqui, pessoal, eu vou ter um corte. Por quê? Eu quero saber o que acontece nesse trecho da viga antes de começar a minha carga distribuída. Por isso que eu tenho um primeiro corte, que eu vou estar chamando de corte S1. Na minha carga distribuída, no meio dela, vamos dizer assim, eu quero saber o que está acontecendo nesse trecho da minha carga distribuída. Então, no trecho da minha carga distribuída, eu também tenho que ter um corte que eu vou estar chamando de corte S2. Aqui no meu próximo trecho, depois da minha carga distribuída e antes dessa força concentrada, eu também preciso analisar o que está acontecendo nesse trecho. Então, eu vou ter um outro corte nesse ponto que eu vou estar chamando de corte S3. Depois, pessoal, da minha carga concentrada e antes dessa minha outra carga concentrada, nesse trecho pequeno, eu preciso também fazer uma análise para saber o que está acontecendo nesse trecho. Então, eu vou ter um outro corte aqui que eu vou estar chamando de corte S4. E agora, para finalizar, antes do meu apoio e depois dessa minha carga concentrada, nesse trecho pequeno aqui também, eu vou ter um outro corte. Esse corte eu vou chamar de corte S5. Então, nós temos o corte S1, S2, S3, S4 e S5, tá certo? Próximo passo é nós separar esse corte e trazer ele isolado para começar a fazer os esforços internos dele. Então, eu vou trazer esse pequeno trecho aqui embaixo para a gente dar continuidade para o exercício. Certo, pessoal? Agora eu estou trazendo aqui o nosso primeiro corte. Nós podemos perceber que o meu X do corte ele varia de 0 até 2, que é esse trecho que eu estou querendo analisar. É o meu trecho de 0 até 2, tá certo? Porque o meu corte foi feito aqui. Também tem os esforços cortantes, normal e momento fletor, né? Os meus esforços internos da minha barra. Sempre que eu pegar uma viga da direita para a esquerda, essa vai ser a direção dos meus cortes. Eu sempre tenho que seguir essa direção, beleza? E aqui eu tenho a reação do meu apoio. Esse corte, como eu não sei exatamente onde eu cortei, ele pode ter sido no meio, pode ter sido um pouquinho depois do meio, um pouquinho antes do meio. Eu não sei exatamente onde foi feito o meu corte. Por isso que eu tenho esse valor de X e este X ele está variando de 0 até 2. Próximo passo é a gente começar a fazer o somatório das forças no eixo X, no eixo Y e também o somatório dos momentos. Então, vamos lá. Eu tenho o somatório das forças no eixo X é igual a 0. No meu eixo X, eu tenho a minha força normal. Eu vou dizer que tudo que está da direita para a esquerda é positivo. Sempre eu tenho que seguir o sentido positivo como o sentido dos meus cortes, tá, pessoal? Esses são os meus sentidos positivos. Então, eu tenho o meu esforço normal igual a 0, que eu não tenho mais nenhuma força no meu eixo X. E agora a gente começa a fazer o somatório das forças no eixo Y igual a 0. Tudo que está para baixo é positivo. Por quê?
O meu esforço cortante ele é positivo para baixo. Isso significa que eu preciso considerar que tudo que está para baixo é positivo e tudo que está para cima é negativo. Então, vamos lá. Eu tenho um esforço cortante para baixo e ele é positivo, menos 38,3, que é da minha reação, igual a zero. Vou estar isolando o meu esforço cortante e eu tenho que ele vale 38,3 tonelada-força. Já encontrei o meu esforço cortante do meu primeiro trecho. Agora, a gente vai estar fazendo o somatório dos momentos em S1 igual a zero. Por que a gente está calculando o somatório dos momentos em S1? Porque o corte S1 é o ponto da minha viga onde tem a maior concentração de forças. Eu tenho um esforço cortante normal e o momento atuando nesse único ponto. Então, o somatório dos momentos ele é feito no ponto onde tem a maior concentração de carga. E eu também vou dizer que tudo que está girando no sentido anti-horário, pessoal, ele é positivo, porque eu estou seguindo essa direção. Então, eu vou ter que o momento menos, por que menos? Se eu colocar um pino nesse apoio, essa força de 38,3 está fazendo toda a minha estrutura girar para cima, sentido contrário que eu arbitrei como positivo. Então, eu tenho menos 38,3 vezes o meu braço de alavanca, a distância do meu ponto de corte até a minha reação, que vale x. Isso é igual a zero. Eu vou estar isolando o momento e eu tenho que o momento é igual a 38,3x. Já encontrei o momento. Como eu tenho, pessoal, aqui uma variação de x, eu preciso aplicar os meus intervalos. Então, eu tenho para x igual a zero e para x igual a 2. Então, vamos lá. Quando x for zero, o momento igual a zero. Quando x for 2, o momento vai ser igual a 76,6 tonelada força vezes metro. Eu apenas apliquei, os meus intervalos de 0 e o meu intervalo de 2, tá certo? O próximo passo, então, pessoal, é eu pegar o segundo trecho da minha viga, que é o meu corte S2. Então, eu vou pegar o trecho daqui até o meu corte S2 e vou estar trazendo aqui embaixo para a gente dar continuidade ao exercício. Certo? Então, pessoal, eu estou trazendo agora o nosso corte S2, que é o nosso segundo trecho da viga. Vocês podem perceber que o corte S2, ele varia o X de 2 até 5. Por que isso está acontecendo, pessoal? Porque eu quero saber o que está acontecendo nesse trecho da minha viga. Se aqui é 0, aqui é 2, aqui é 5. Então, de 2 a 5, eu quero saber o que está acontecendo nesse trecho. Eu não quero saber o que está acontecendo nesse trecho antes, porque eu já analisei esse trecho. Quero analisar apenas esse trecho, tá certo? Então, o corte ele vai variar de 2 até 5. Eu tenho aqui a minha força concentrada no meu reação de apoio, minha carga distribuída e também tenho toda a minha viga variando em x, tá certo? Primeira coisa que eu preciso identificar, pessoal, qual é o tamanho dessa área de atuação da carga distribuída? Porque eu tenho o valor total x. Esse pedaço aqui eu não posso considerar como 3. Por quê, pessoal? Porque eu estou fazendo um corte no meio da minha carga distribuída e ela está variando. Ela pode ficar um pouquinho depois de 3, um pouquinho antes, como a gente fez no corte S1. Então, eu preciso achar o tamanho desse apoio. Quanto vale a distância daqui até aqui? Pessoal, vamos perceber. O meu corte inteiro vale x. O meu trecho aqui do final é igual a 2. Então, eu posso estar dizendo que esse pedaço pequeno, daqui até aqui, vale x, que é o meu pedaço inteiro, menos esse pedaço do final, que é 2. Então, essa é a variação da minha carga distribuída, tá certo? Próximo passo é nós concentrarmos essa carga de 18 toneladas força. Então, eu vou ter uma carga concentrada exatamente no meio. E como eu faço para concentrar essa força? É calculando a área desse retângulo, 18 vezes x menos 2.
eu vou ter o valor de 18x menos 36. Eu apenas multipliquei 18 vezes x, 18 vezes menos 2. Então, eu tenho a minha carga concentrada, tá certo, pessoal? Próximo passo é a gente começar a fazer o somatório das forças no eixo x, do eixo y e também dos momentos. Então, vamos lá. Eu tenho o somatório das forças no eixo x é igual a zero. Nesse caso, eu vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita é positivo. Eu tenho o meu esforço normal igual a zero, porque não tenho nenhuma força no meu eixo x. Somatório das forças no eixo y é igual a zero. Vou dizer que tudo que está para baixo é positivo, para seguir o corte interno da minha viga. Tudo que está para baixo é positivo. Então, eu vou ter a cortante menos 18x menos 36. Desculpa, aqui não é menos, né? É mais, eu me confundi. Por quê? Porque ela está para baixo. Então, tudo que está para baixo é positivo. Menos, agora sim é menos, 38,3. Como eu não tenho nenhuma outra força atuando no meu eixo y, eu posso dizer que essa equação vai ser igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa força aqui do parênteses, né? Então, eu tenho que a cortante mais 18x menos 36 menos 38,3 vai ser igual a zero. Eu vou estar somando esses dois valores e vou passar toda a minha continha para o outro lado do sinal de igual. Eu tenho que a minha cortante ela é igual a menos 18x mais 74,3. Esse é o valor da minha equação do esforço cortante. E nós podemos perceber que apareceu uma variação de x. Isso significa que precisamos aplicar os nossos intervalos de 2 e de 5. Então, eu vou ter para x igual a 2, para x igual a 5. Quando x for 2, o meu momento é igual a 38,2. Quando o meu x for 5, o meu momento vale menos 15,7. Tá certo, pessoal? Então, já aplicamos aqui os nossos intervalos para x igual a 2, 38,2, para x igual a 5, menos 15,7. Próximo passo é a gente começar a fazer o somatório dos momentos no meu corte S1. Então, eu vou ter o somatório dos momentos em S2 igual a zero. Vou dizer que tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Certo? Então, eu estou girando no sentido anti-horário. Eu tenho o meu momento, que é positivo. Também tenho a minha força de 18x menos 36. Se eu colocar um pino nesse apoio, essa força faz toda a minha estrutura girar no mesmo sentido que eu arbitrei como positivo, para baixo. Ela vai girar para cá. Isso significa que essa força vai ser positiva. Então, eu tenho mais 18x menos 36 vezes o meu braço de alavanca. Pessoal, minha distância total é x menos 2. Quanto vale a metade disso, daqui até aqui? Vale x sobre 2 sobre 2. X menos 2 sobre 2. Porque eu quero saber a metade desse valor, tá certo? Então, eu apenas vou simplificar esse valor para ficar mais simples. Eu vou dividir 2 por 2, vai dar 1. E vou colocar x sobre 2. Isso daqui, pessoal, eu posso dizer que é igual a x sobre 2 menos 1. Eu apenas fiz uma simplificação para que fique mais simples para a gente poder estar resolvendo o exercício. Mas se vocês levarem nesse mesmo valor que a gente está considerando aqui, não tem problema algum, tá certo? Então, o meu braço de alavanca é x sobre 2
menos 1. Para finalizar, eu tenho essa reação de 38,3. Se eu colocar um pino nesse apoio, essa força de 38,3 faz toda a minha estrutura girar para cima, no sentido contrário que eu arbitrei como positivo. Então, eu vou ter menos 38,3 vezes x. X é o meu braço de alavanca, do começo da minha viga até o final dela, tá certo? Como eu não tenho mais nenhuma força que pode me gerar momento, posso dizer que essa equação ela é igual a zero. Então, eu vou ter, pessoal, o momento mais, eu vou multiplicar 18 vezes x sobre 2, eu vou ter dividido por 2. Eu tenho 18 vezes x, x quadrado. E vou dividir por 2, 9x quadrado. Então, eu tenho aqui 9x quadrado, certo? 18x, eu fiz isso aqui, ó, aqui, e agora eu vou multiplicar aqui. 18x vezes menos 1, menos 18x. Agora eu vou fazer isso aqui. Menos 36 vezes x sobre 2, eu tenho o valor de menos 18x, certo? Menos 36 vezes x sobre 2. Menos 36 vezes menos 1, mais 36. Eu apenas fiz o chuveirinho, tá certo? Menos 38,3x igual a zero. Assim já ficou bem mais fácil para a gente estar resolvendo, né? Então, eu tenho que o momento ele vai ser igual. Eu já vou passar esse x quadrado para o outro lado. Menos x quadrado. Eu tenho aqui, pessoal, menos 18x, menos 18x, x com x eu posso estar subtraindo, menos 38,3x. É igual a menos 74,3x. Eu vou passar para o outro lado da minha equação e ele vai ficar positivo e vale 74,3x, tá certo? E agora, para finalizar, eu vou estar passando esse 33 para o outro lado, que está sozinho, ó. Ele não tem nenhuma incógnita com ele. Vou passar para o outro lado, ele vai virar negativo e vale 36x. Então, aqui, pessoal, eu tenho a equação do meu momento. E como surgem variáveis x aqui nesse caso, eu preciso estar aplicando para x igual a 2 e para x igual a 5. Vou aplicar os meus intervalos e substituir eles no lugar do x. Quando x for igual a 2, quando eu substituir o x igual a 2 aqui, o meu momento ele vale 76,6 tonelada força vezes metro. Quando x for igual a 5, o meu momento vale 110,5 tonelada força vezes metro. Então, a gente já conseguiu concluir, pessoal, o nosso corte S2. O próximo passo é a gente estar fazendo o nosso corte S3, mas nesse caso eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar agora do outro lado da minha viga. Eu vou pegar aqui, para poder facilitar o nosso exercício, o nosso corte S5. Porque daí eu consigo sumir com essa carga distribuída e vai facilitar. Eu poderia sim pegar o exercício daqui até aqui, só que vai continuar com essa carga distribuída. Eu sempre vou ter que estar fazendo essa relação aqui com x, ó. Isso aqui acaba sendo um pouco desgastante. Então, para poder facilitar o nosso exercício, o que a gente pode fazer? Vou pegar minha viga agora do contrário. Vou pegar o S5, S4 e o S3. Vou trazer, então, um S5 aqui num outro quadro para a gente dar continuidade. Eu trouxe, então, pessoal, o nosso corte S5 e vocês podem perceber que o meu x, nesse caso, ele varia de 0 até 1. Vou explicar para vocês o porquê. E também uma coisa, talvez interessante, é que os meus cortes agora eles estão todos no sentido contrário. O meu cortante agora para cima é positivo, normal da direita para a esquerda é positivo e o meu momento ele gira no sentido horário.
Por que isso está acontecendo, pessoal? Sempre que eu estiver analisando uma viga da direita para a esquerda, esses serão os meus sentidos positivos. Eles são assim para que haja um equilíbrio, ó, como vocês podem ver aqui. Eu tenho dois cortes, certo? Um corte da esquerda para a direita. E olha os sentidos positivos. E o da direita para a esquerda, eles se equilibram. O cortante para cima é positivo e aqui para baixo é positivo. O momento gira no sentido horário como positivo e aqui gira no sentido anti-horário como positivo. É para que haja um equilíbrio na minha viga. Então, sempre que eu pego um trecho da direita para a esquerda, esses serão os meus sentidos positivos. Tá certo? Então, agora fazendo a minha análise do corte S5, vamos começar a fazer o somatório das minhas forças no eixo X igual a 0. Eu tenho, então, tudo que está da direita para a esquerda como positivo, tá certo? Então, eu vou ter o meu esforço normal, que nesse caso é positivo, igual a 0, porque não existe mais nenhuma força no meu eixo X. Agora, a gente vai fazer o somatório das minhas forças no eixo Y, igual a 0. Tudo que está para cima agora, pessoal, vai ser positivo, que é como está sendo arbitrado no meu esforço cortante. Eu tenho cortante como positiva mais 21,6 igual a 0, porque não tem mais nenhuma força atuando no meu eixo Y. Vou passar para o outro lado. Eu tenho que a cortante é igual a menos 21,6 tonelada força. Já descobri, pessoal, o valor do meu esforço cortante, certo? Próximo passo é a gente fazer o somatório dos momentos no corte S5 igual a 0. Eu tenho aqui o momento girando no sentido positivo horário. Então, tudo que gira no sentido horário vai ser positivo. Eu tenho o meu momento, que é positivo, menos, por que menos, pessoal? Se eu colocar um pino no meu apoio, a gente pode perceber que essa reação de 21,6 faz a minha estrutura girar para cima, no sentido contrário que eu arbitrei como positivo. Então, ele é negativo, vezes o meu braço de alavanca, que é a variação de x. Então, eu tenho o momento igual 21,6 x. A gente pode perceber que nesse meu trecho apareceu uma variação de x. Isso significa que eu preciso estar aplicando para x igual a 0 e preciso aplicar para x igual a 1. Quando x for 0, meu momento é 0. Quando x for 1, o meu momento é 21,6. Tá certo, pessoal? Agora está nos faltando o corte S3, o corte S3 e o corte S4 e fazer a montagem do diagrama. Eu vou estar dividindo esse vídeo em dois para que ele não fique muito pesado para eu postar no YouTube. Então, eu vou fazer um corte, vou deixar na descrição a continuação desse vídeo. Também no final dele vai aparecer a continuação para vocês, mas só para o vídeo não ficar pesado e a gente continuar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!